Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje eu quero fazer uma revisão desse capítulo 2, onde nós falamos sobre recursos hídricos e água, e falar um pouco também sobre as águas subterrâneas. Beleza? Então, vem comigo. Bem, pessoal, nós iniciamos nosso bimestre falando então sobre... Nosso bimestre não, né? Nosso capítulo falando sobre a disponibilidade de água no mundo. Então, de toda a água existente no planeta, 97,5% é água do oceano, água salgada. Sobram apenas 2,5%, 2,6% de água doce no mundo. Essa água salgada a gente usa? Usamos. Alguns lugares, como Israel, como o Líbano, eles têm a tecnologia de dessalinizar a água. São lugares extremamente secos, então você pega essa água do mar, retira o sal e torna ela potável. Agora, não é barato, a água tem um sabor estranho, um gosto salobro, que é essa água de praia, que é um pouco salgada. Mas ela atende às necessidades, ela vai fornecer água potável para a população. Tá? Agora, da água doce que nós temos, desses 2,5% de água doce, 77% estão nas calotas polares, estão nas geleiras, estão nos polos. 22% estão em águas subterrâneas, que é o nosso assunto mais tarde hoje. E apenas 1% está nos lagos e rios. Tá? Então, é uma quantidade extremamente pequena de água. Então, a gente tem que pensar como que a gente está gerindo esse recurso. A gente pode olhar e pensar, nossa, como tem água no mundo. Mas, de fato, água para a gente beber tem pouquíssimo, apenas 1%. Beleza? Agora, pessoal, a gente falou também do ciclo hidrológico, do ciclo da água. Observem aí com atenção e me acompanhem nos numerozinhos aí. Primeiro, pessoal, o ciclo hidrológico é o ciclo que permite a água se renovar. Então, quando a gente fala que a água é um recurso renovável, é porque ela mesma se renova através desse ciclo. Então, observem ali. Primeiro, precipitação. Precipitação é a queda de água, seja ela em formato líquido, como a chuva, ou em formato sólido, como neve. Então, o primeiro passo é a chuva. Lembrando, pessoal, como que a água chegou na Terra? Muito provavelmente através de meteoros. Quando houve a explosão do Big Bang, os elementos mais leves, como o hidrogênio e o oxigênio utilizados para fazer água, eles foram expelidos para mais longe. Provavelmente meteoros trazendo água chegaram aqui na Terra e a partir daí nós então temos água, tá? Então, primeiro, precipitação. Essa precipitação cai em formato de chuva, se acumula na superfície, pode ser num rio, pode ser num lago, pode ser numa poça, enfim. Essa água na superfície terrestre, ela vai seguir alguns caminhos. Ela pode ir para o rio, pode ir para o lago, ela pode ser absorvida pelas plantas, então uma parte vai infiltrar no solo, a planta vai pegar essa água de volta para o seu crescimento, parte ali, o item 4, vai infiltrar no solo e vai formar o quê? Os aquíferos e águas subterrâneas, beleza? Aí nós temos agora a ação do Sol, o item 5. O Sol ele vai aquecer a atmosfera, vai aquecer essa água e essa água vai evaporar. A água dos rios e dos mares vai evaporar, a água das plantas vai fazer a evapotranspiração, ou seja, toda essa água em estado líquido volta para a atmosfera em formato gasoso, em formato de vapor d'água. Na atmosfera, ela vai se condensar em novas nuvens que vai fazer chover, ou precipitação de chuva, ou precipitação de neve. Esse ciclo aqui, pessoal, ele é bem fechadinho. A gente consegue compreender como que a água ela vai se renovando. Tá? Agora, vamos falar um pouco sobre bacias hidrográficas. Né? O que é uma bacia hidrográfica? Bacia hidrográfica é toda a área de captação de água de um rio. É toda a área em que chove e a água escoa para aquele rio. Tá? Vamos para essa imagem aqui que eu acho que ela é mais didática. Nós temos essa área pontilhada em amarelo, que é o interflúvio ou divisor de água. É a área mais alta do relevo. Então, imagine o relevo de uma montanha assim. Vai chover, parte da água cai para esse lado, parte da água cai para esse lado. Esse aqui é uma bacia hidrográfica, aqui é outra bacia hidrográfica. Nessa imagem que vocês estão vendo,
a gente está falando da bacia hidrográfica do rio principal, desse rio maior. Mas cada rio desse aí, cada braço desse rio, ele é uma bacia hidrográfica independente. Tá? E através da união desses rios, vão formando uma bacia hidrográfica cada vez maior. Tá? Então a gente fala, inclusive, bacias de ordem. Primeira ordem é a nascente lá, o riozinho. Segunda ordem, terceira ordem, até chegar aos rios de quinta ordem, que são rios aí imensos, tá? Até esse rio desaguar ou num lago, que não temos aqui no Brasil, ou no oceano, que é o que nós temos aqui no Brasil. Beleza? Vamos lá então. E por que a gente estuda a bacia hidrográfica, pessoal? A bacia hidrográfica é muito importante para a gente estudar a gestão da água. Como que a gente está consumindo, o quanto está chovendo em determinada região, o rio, o nível do rio está ok, está abaixo, está acima, pesca, transporte de carga, produção de eletricidade. Tudo isso a gente faz estudando bacia hidrográfica. Tá? E eu mencionei para vocês as bacias hidrográficas mais importantes do Brasil. Para começar ali pela bacia amazônica, na região norte, a maior bacia tanto em extensão quanto em volume de água. Lembrando, essas bacias, como a bacia amazônica, bacia do Paraná, do Paraguai, elas vão além das fronteiras do Brasil. Tá? Elas pegam Venezuela, Guiana, Suriname, Bolívia, Paraguai, Peru, vários países aí. Tá? Falamos da bacia do Paraguai, onde fica ali a região do Pantanal, Sul-Mato-Grossense. Falamos da bacia do Uruguai, que é muito importante para o cultivo do arroz, aquele arroz que precisa ter o terreno encharcado. Bacia do Paraná, que eu vou falar mais adiante. Tocantins-Araguaia, a maior bacia exclusivamente brasileira. Tá? A bacia do Tocantins-Araguaia nasce no Brasil, deságua no Brasil. Bacia do São Francisco, Rio São Francisco é o maior rio brasileiro. Agora é só o rio, tá? Nasce ali na Serra da Canastra, em Minas Gerais, deságua lá no Nordeste brasileiro. Passa por áreas de semiárido. Falamos da transposição do Rio Amazonas, do Rio São Francisco, que a ideia é criar braços artificiais do rio para levar água para essas áreas mais secas. E vamos falar um pouco agora da bacia do Paraná, essa bacia em que estamos inseridos. Para isso, eu selecionei uma notícia. Essa notícia foi do último final de semana, que é o seguinte. Após quase um ano, usina de Itaipu, que fica aqui no Rio Paraná, ali em Foz, reabre vertedouro para ajudar a aumentar o nível do Rio Paraná. Bom, pessoal, vocês sabem que nós estamos passando por um período de estiagem, ou seja, não está chovendo. Choveu esses dias, mas foi muito pouco, apenas choveu para trazer essa frente fria. E o nosso inverno é historicamente bastante seco, então não tem previsão de chuva pelos próximos meses aí. Agora, o que é o vertedouro? Vocês sabem que tem a barragem lá, tem o rio, você faz uma barragem para deixar a água guardada para produzir eletricidade. O vertedouro é como se fosse uma área que serve para você jogar a água fora. Imagina se está chovendo bastante, Itaipu está operando na sua capacidade máxima e está sobrando água. A água vai encobrir a barragem. Então eles fazem o quê? Abrem esse vertedouro para esse excesso de água ir embora. Essa água não vai virar eletricidade, ela vai seguir o seu rumo, ela vai contornar a barragem e vai continuar o rumo do rio. Agora, se nós estamos em estiagem, por que a usina abriu o seu vertedouro? Por que a gente está desperdiçando essa água? Vamos continuar lendo a notícia aqui. O objetivo é possibilitar a navegação para o escoamento das safras de grãos do Paraguai e da Argentina até os portos de Buenos Aires e do Uruguai. O nível do rio está abaixo por causa da estiagem. Isso aqui, pessoal, para a gente ver como que a bacia hidrográfica ela é integrada. Aqui a gente fala no Brasil, a gente fala que tem a bacia do Rio Paraguai, a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Uruguai. Todas elas depois vão se formar uma única bacia, que é a bacia do Rio da Prata. Essa bacia tem esses 3 rios super importantes que integram ela. E aqui a gente consegue ver a importância da integração desse rio. A ausência de chuva aqui no Paraná está influenciando no Paraguai, está influenciando na Argentina. Os níveis de água aqui estão se influenciando ao escoamento da safra desses lugares.
A gente pode pensar, mas o Brasil não tem nada a ver com isso. A gente pode deixar e deixar por isso mesmo. Não, porque, por exemplo, o Rio Paraná faz fronteira com o Paraguai e com o Brasil. A Itaipu é uma empresa do Paraguai. Então não é o Brasil que tem controle sobre Itaipu, não. O Paraguai também manda na Itaipu. E para eles é importante a gente manter um nível razoável de nível da água para que você consiga transportar esses grãos. O Paraguai usa muito esse sistema hidroviário para chegar até Buenos Aires e Montevidéu, no Uruguai. Então, pensar em estudar bacias hidrográficas é estudar a gestão da água. O quanto de água está chegando no rio, o quanto de água a gente precisa para fazer eletricidade. Essa água aqui a gente perdeu, a gente não vai fazer eletricidade, mas ela vai ser importante para quê? Para o escoamento da safra do Paraguai, para chegar em outros lugares, até mesmo do Brasil, que vai alimentar outros rios aqui que chegam na região sul, que vai ajudar, por exemplo, a não gastar tanta água lá do Rio do Uruguai e vai conseguir plantar o arroz na região sul. Tudo isso é estudado nas bacias hidrográficas, beleza? E por fim, pessoal, vamos falar então das águas subterrâneas, tá? Quando eu falei do ciclo da água, o item 4 era a água infiltrando na rocha. Então, existem solos onde a água infiltra mais fácil, como solos de areia. Existem solos mais argilosos, onde a água não infiltra tão bem, mas ela acaba infiltrando. E ela vai infiltrando, infiltrando, até ela encontrar uma rocha impermeável, ou seja, uma rocha onde ela para ali. E ela vai se acumular, formando ali um nível freático, um lençol freático. Tá? 22% de toda a água doce do mundo estão nesses aquíferos. Agora, a gente sabe a qualidade dessas águas? Em muitos casos, não. A gente pode até comprar lá a garrafinha de água mineral, que são águas boas, são águas que foram testadas e estão boas para o consumo, mas a gente não sabe a qualidade de todas essas águas. Tá? Então, vamos aqui começar falando do aquífero Guarani. O aquífero Guarani ele é o maior do mundo em extensão e ele pega Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai. Ele é muito grande. Agora, pessoal, observem bem, ele pega justamente as áreas produtoras de grãos aqui do Brasil e do Paraguai e Argentina, que a gente acabou de comentar. Então imagina, você tem a sua lavoura de soja, você joga lá o seu pesticida, a água da chuva vem, lava esse pesticida, infiltra aonde que vai parar esse veneno? Lá no lençol freático, lá nessas águas subterrâneas. Então, a gente não pode ficar contando com essa água de aquífero. Ela está parada lá 10, 15, 20 mil anos às vezes. A gente não sabe a qualidade de muitas dessas águas. Quase todas as águas que a gente pega para fazer ou água mineral ou poço artesiano é uma água mais próxima à superfície. E contaminação de água, pessoal, é muito fácil mesmo. Tá? Eu tinha como plano esse ano levar a gente para o Museu do Sisumar e falar um pouco da colonização de Maringá. E lá tem uma casa feita na década de 50, tem o banheiro tradicional deles e tem o poço. Tá? O poço ele era cavado aonde? Na parte mais baixa do terreno. Por quê? Na parte mais baixa, presume-se que a água ela escoa, ela fica lá embaixo, então se você fizer o poço na parte mais baixa, você consegue ter acesso à água mais fácil. E o banheiro ficava onde? Na parte mais alta, porque as fezes e a urina não podia chegar no lençol freático, não podia contaminar essa água, porque daí vai ter doenças, vai ter cólera, vai ter uma série de infecções. Então, contaminação de água de aquífero, para acontecer é muito fácil, e se acontecer, para limpar é muito difícil, beleza? E um outro aquífero que nós temos aqui no Brasil é o Alter do Chão. Enquanto o Guarani é o aquífero mais extenso, o Alter do Chão é o que possui maior quantidade de água, apesar do tamanho ser bem menor. Por quê? Está na bacia amazônica, maior bacia do mundo em volume de água. E aqui, pessoal, a exemplo do aquífero Guarani, talvez até mais, ele está muito próximo da superfície, ou seja, você não precisa cavar muito para chegar nesse aquífero. E aqui os problemas são o mesmo. Estados do norte têm os menores índices de saneamento básico, de esgoto. O esgoto vai para onde? Vai para o rio.
e vai contaminar o aquífero. Então, a gente pode até pensar, o Brasil está bem servido de aquífero? Estamos. Mas qual a qualidade dessas águas? A gente ainda não sabe em sua totalidade. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Um abraço e até mais.